Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Dragon Ball Super, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Hacking Pride. Links na descrição do vídeo. Naruto em Dragon Ball. Capítulo 3. Sentindo-se melhor novamente, Naruto-san. Naruto flexionou seus novos músculos, maravilhado com a ideia de que ele estava literalmente ganhando mais massa muscular dormindo. Sim, felizmente houve lacunas maiores depois de cada nocaute. Espero que chegue um momento em que eu não caia de cara no chão, tossindo mais. Só se podia esperar. Doutora Rota sorriu, apesar das presas no caminho. Estou aqui com sua próxima refeição, sem o gourmet, como você pediu. Ah, obrigado. O loiro timidamente pegou a cesta de frutas, um leve tom de desculpas em sua voz. Desculpe pela última vez. Eu não estava realmente preparado para a comida única do seu povo. Não se preocupe. Era um pouco demais esperar que seus gostos se alinhassem com os nossos. Além disso, Salvador não deveria ter que se desculpar por algo tão pequeno. E você não tem que me chamar de Salvador o tempo todo, Datebayo. Eu posso ter salvado seu povo, mas você provavelmente salvou minha vida antes disso me aceitando. Estamos quites. O doutor Arrota balançou a cabeça, nem um pouco convencido com a ideia de que eles estavam empatados em qualquer sentido da palavra. Ele decidiu não andar metaforicamente sobre o chão bem pisado novamente. Bem, eu vou deixar você fazer isso, me diga se precisar de alguma coisa, Naruto-san. Ver o ser javali conhecido como Dr. Arrota sair da cabana deixou o loiro com sentimentos contraditórios. Ele sentiu como se não entendesse muito bem seu ponto de vista. Dando de ombros, o jovem esticou todos os seus membros, trabalhando as dobras em seu corpo devido a estar muito acamado. Isso e as pessoas aqui o intimidaram para ficar na cabana, para que seu salvador não ficasse inconsciente enquanto estivesse fora. O que era tão divertido quanto se poderia esperar que fosse. Não que fosse de todo ruim, já que ele conseguiu que o bom médico informasse sobre algumas coisas. Ok, bem, um monte de coisas. Primeiramente, sim, ele não estava nem perto de casa agora. Aparentemente ele estava em um planeta chamado Mayonai, que era um planeta bem remoto, considerando todas as coisas. Então ele definitivamente não estava no planeta certo, e ele não tinha ideia de onde seu planeta estava, muito menos se seu planeta estava neste universo. Se acreditarmos em seu zelador, ele estava em um planeta em uma galáxia que estava em um universo chamado, simplesmente Universo 6, que era um dos 12 universos. Sua Terra poderia estar em qualquer um desses universos, ou poderia estar em um reino totalmente diferente da realidade, e ele nunca seria capaz de descobrir. Não se ele quisesse estar de volta antes de morrer de velhice de qualquer maneira. Então isso foi uma chatice. Deixando de lado as notícias que o esvaziavam, ele agora sabia que tipo de energia ele conseguiu tirar daquele cara malvado era. E também aprendi um pouco mais sobre sua condição. Eles chamavam isso de Ki, e era a energia que as pessoas neste lugar estranho usavam para se fortalecer, bem como o shinobi com seu chakra. E assim como o chakra, o Ki estava muito ligado à força vital de todos. Ao contrário do chakra, no entanto, o Ki parecia estar muito mais preocupado com o aspecto físico do indivíduo do que com a mistura de energias físicas e espirituais, como o chakra. Também era muito mais destrutivo e restritivo em comparação com o chakra. E agora, graças a esse idiota que tentou roubar seu corpo, ele teve acesso a ele. Seu próprio Ki. Naruto sorriu, decidindo testar algo que ele não teve a chance de verificar desde que acordou de sua experiência de quase morte com o velho sábio. Levantando os braços, o loiro juntou as mãos e formou uma clássica forma de cruz com os dedos. Kagebunshi no Jutsu. Naruto piscou, vendo outro par de olhos azuis olhando de volta para ele, antes que a réplica exata dele lhe oferecesse um polegar para cima. Sucesso! Parece que sim, o original tinha que concordar. Você sente que dentro de você também. Olhando para seu corpo, o clone voltou com outro polegar para cima. Sim, definitivamente entendi. E também, só para você saber, chefe. Asterisco pop asterisco. Surpreso, o shinobi assistiu seu clone explodir, incapaz de terminar sua frase e deixando-o em um cliffhanger. Felizmente, dadas algumas pistas de contexto, o jovem tinha uma pista sobre o que sua cópia poderia estar falando. Tudo bem,
Então, até que eu consiga controlar o poder daquele autoproclamado Deus, não serei capaz de manter meus clones. Bem, isso é apenas mais uma razão para eu dominar o poder, então. Pelo lado positivo, as outras técnicas baseadas em chakra de Naruto estavam funcionando corretamente. O único problema, na verdade, era a concentração, por razões óbvias. Agora, quanto à sua mais nova fonte de energia controlada. Tudo bem, vamos testar o que o Dr. Arrota nos mostrou. A prática leva à perfeição, certo, Kurama? Um resmungo sonolento que poderia ter abalado uma cidade foi a única resposta que recebeu. Tomando isso como a melhor afirmativa que conseguiu, o loiro continuou seu curso intensivo com o que, lembrando-se do que o médico lhe dissera. Juntando as mãos, o loiro deixou algum espaço entre as palmas para que pudesse concentrar sua mais nova fonte de poder. Avançando em seus esforços no controle do Ki. Cavando nas profundezas de sua forma metafísica e concentrando-se na energia que seu corpo havia criado, o loiro deu forma firme e cuidadosa ao imaginar uma esfera entre suas mãos. Não foi difícil de fazer, já que sua experiência com o chakra e seus meandros faziam isso parecer brincadeira de criança. Observando a esfera dourada de energia surgir como a menor das estrelas sob seu alcance, Naruto sorriu, e preguiçosamente começou a quicar a bola como um handball, sem se importar com quão estúpido ele parecia. Pegando a bola em sua mão e esmagando-a em nada, o jovem de cabelos espetados concentrou-se em sua mais nova lição, recentemente dada a ele pelo bom médico depois de passar por aquele obstáculo inicial e acidentalmente abrir um buraco no telhado com um feixe de energia. Ele sabia melhor agora, esperançosamente. Fechando os olhos, o loiro sentiu o Ki se expandir livremente por seu corpo, sentiu o peso da gravidade deslizar para fora dele e sentiu o ar sob os dedos dos pés quando ele saiu do chão. Cuidado, cuidado. Talvez ele estivesse isolado um pouco tempo demais, desde que começou a se treinar enquanto levitava ao acaso, seus membros ocasionalmente se sacudindo pela falta de alavancagem que tinha. Seu corpo precisava se acostumar com isso antes que ele. Ele se inclinou para frente com muita força. Ah, merda! Naruto foi incapaz de continuar sua exclamação graças ao fato de que seu rosto foi batido na parede do outro lado da cabana, tudo graças à sua perda temporária de controle. Gemendo, o jovem sabia que precisaria de mais tempo para dominar suas novas habilidades. Ele sabia disso, mas também sabia que precisava se acostumar com eles rapidamente, já que seriam a chave para sobreviver neste estranho mundo novo. A galáxia. Universo. Cuidando da dor de cabeça que acabará de ganhar, ele se jogou de volta em sua cama para recuperar sua dignidade e começou a planejar seu próximo passo em seu objetivo de longo prazo chegando em casa. Não importa como ele olhasse para isso, ele não podia vasculhar o universo para encontrar o caminho de volta para casa, ele teria que restringir sua busca a formas que lhe dariam resultados. E não havia como ele encontrar isso aqui. Doutora Rota disse melhor, este era um planeta remoto na borda do universo, e não havia muito valor na área. Muito menos conhecimento ou rumores que poderiam levá-lo a qualquer lugar. Ele teria que encontrar um planeta ou área que tivesse essas coisas, um lugar onde as pessoas soubessem sobre o que acontecia no cosmos. Um lugar que não estava aqui. Ele teve que ir. Na primeira chance ele teve. Felizmente, as pessoas aqui estariam seguras sem aqueles piratas por perto, então eles não precisavam mais dele por perto. Especialmente porque o império de seu chefe estava aparentemente desmoronando. Ele aparentemente foi pego durante algum torneio ou algo assim. Então a questão se tornou como ele iria sair? Essa pergunta atormentou a mente de Naruto quando ele caiu de costas, formando outra bola de Ki com as mãos e saltando para cima e para baixo. Tipo uma bola de ping-pong. Pirralho. Olhos azuis se animaram. Kurama finalmente iria compartilhar ideias com ele ou? Prepare-se. Aí vem outra onda. Naruto empalideceu. OCRA. Inclinando-se para frente e destruindo apressadamente a bola de energia, o loiro cambaleou enquanto cerrava os dentes contra a mais nova iteração de dor graças ao poder desenfreado dentro dele. O fato de Kurama saber que estava chegando o encheu de orgulho e aborrecimento ao mesmo tempo, uma ocorrência comum quando se tratava do todo-poderoso peludo. Ainda. Obrigado pela dica, Kurama. Ele sabia e confiava que a grande besta iria curá-lo de volta quando a escuridão invadiu a borda de sua visão, especialmente quando ele notou uma capa vermelha borbulhando ao seu redor. Eu me recuso a deixar meu container morrer de algo assim. Kurama retumbou em sua cabeça.
O Shinobi apenas sorriu um pouco antes de perder a consciência novamente. Kurama era um grande mole. Kiabe apertou o botão à sua direita imediata e, em seguida, mudou para a alavanca ao lado para puxá-lo para baixo, cortando um pouco da energia dos propulsores enquanto ele rompia a atmosfera externa do planeta à sua frente. Planeta Mayona. Levou um bom tempo para o jovem Sai encontrar seu caminho até aqui, principalmente porque ele era um navegador abaixo da média durante as viagens interestelares e ficava se perdendo, mas ele finalmente conseguiu. Olhando através da cabine de seu pequeno navio, ele se maravilhou com a beleza indomável do corpo celeste, vendo verde até onde a vista alcançava. Segurando os controles da nave com mais firmeza enquanto a gravidade tomava conta, ele fez questão de ficar de olho na velocidade que sua nave estava marcando. Afinal, ele não queria atingir o solo em velocidade terminal. No entanto, seria um bom caminho a percorrer como membro de elite da Força de Defesa de Sadala. O jovem Saiyan balançou a cabeça. Ele tinha que se concentrar no objetivo e lembrar de seu treinamento. Ele estava em território hostil e não sabia se seus inimigos o haviam visto ou não. Ele se certificou de manter seu nível de poder baixo, apenas por precaução, mas ainda não conseguia sentir nenhuma intenção hostil. Ou um nível de poder que era muito grande para. Kiabe estremeceu ao estabilizar sua nave, alinhando sua nave para o planeta com cuidado para não cair. Mas sua atenção estava focada em outro lugar. Ele havia encontrado várias fontes de energia de baixo nível não muito longe de sua posição e estava se aproximando delas rapidamente. Mas não foi isso que o fez começar. Era o poder que estava entre eles, indisfarçado e muito forte. Estreitando seus olhos de ônix, o lutador de elite estava intensamente ciente do fato de que tal poder não era natural neste planeta e seria considerado altamente perigoso na força de defesa de Sadala. Alguém que só poderia ser combatido com uma equipe dos mais talentosos guerreiros e veteranos de Sadala, e mesmo assim com extrema cautela. Quem quer que fosse essa pessoa, era forte. Alguém que, se o que ele estava sentindo fosse verdade, poderia limpar o chão com ele. Mas, novamente, ele tinha um trunfo secreto agora, apenas para esse tipo de situação. Mais grato do que nunca pela dura tutela de seu mestre durante o torneio de Champa-sama, Kiabe foi direto para a fonte do poder, com a intenção de pousar perto do assentamento para lutar pela liberdade do povo de Mayonai. Ele não tinha certeza sobre suas chances, especialmente se ele tivesse amigos tão poderosos quanto ele, mas ele tinha que tentar, pelo bem dos oprimidos. Acorde de novo, eu vejo. E você terminou toda a comida que lhe demos, assim como o jarro de água. Esbarrar contra a morte tantas vezes deve deixá-lo com muita fome e sede, hein? Você poderia dizer isso de novo? Naruto resmungou em resposta, mastigando uma fruta roxa que tinha um gosto meio suspeito, mas comida era comida. Quanto tempo eu estive fora desta vez? Oh, mais ou menos 2 horas. O Dr. Arrota examinou-o por cima das lentes dos óculos. Você parece estar se recuperando em um ritmo mais rápido. A primeira vez que eu te vi, você estava fora por praticamente 7 horas. Eu bati 5 horas no curso de 5 dias. Acho que isso significa que estou preso neste planeta há cerca de uma semana. O loiro ajustou as roupas, franzindo a testa para a lã áspera que estava esfregando contra seu corpo. Pele. Ei, a propósito, minhas roupas estão prontas? Eu gostaria de usar algo confortável de novo, se você não se importa. O nativo de Mayonai riu. Sim, eu estou ciente. Você me disse que queria tirar essas roupas algumas vezes agora. Elas estão praticamente prontas agora. Você gostaria que eu fosse buscá-las? Um sorriso brilhante dividiu o rosto do adolescente humano. Sim. Por favor. Isso vai fazer o meu dia. Sorrindo em aquiescência como um tio faria, o mais velho sendo arrastado para fora da cabana, com a intenção de trazer as roupas do adolescente para ele agora que estavam lavadas. O que deu a Naruto uma grande oportunidade, se ele mesmo dissesse isso. Saltando de seu berço, a mais nova adição ao Universo 6 casualmente seguiu seu benfeitor, tentando não parecer suspeito. Esta era sua chance de tomar um pouco de ar fresco enquanto tinha certeza absoluta de que o bom doutor estava fora, dando-lhe a chance de abrir as asas figurativamente. Ele precisava de um pouco de ar fresco de qualquer maneira. Pulando no ar assim que ele deixou os limites da cabana, o loiro sentiu seu sangue correr em suas veias enquanto o poder inundava seu próprio ser, negando a física enquanto ele flutuava mais alto no ar.
Ele quase deu uma cambalhota quando se inclinou um pouco demais para frente enquanto subia, mas ele conseguiu manter o equilíbrio, uma sensação de déjà vu acelerando sua habilidade no voo. Logo, ele começou a voar pelo céu para longe da aldeia, tornando-se cada vez mais confiante com sua capacidade de ignorar completamente as leis da gravidade. E com isso, veio o grito alto. Isso é fodão! Com um sorriso enorme, Naruto girou no ar, apreciando a sensação tonta do vento passando por ele, não se incomodando com a velocidade que ele estava viajando. Ele estava acostumado com isso graças à sua carreira, felizmente. Abrindo os braços, ele não pôde deixar seus dedos sentirem a pressa também, expandindo seus sentidos liberalmente sem pensar. E foi por isso que ele imediatamente levantou os pés e parou, abrindo os olhos e focando em algo à frente. Alguém estava vindo, rápido, e indo direto para ele. Lambendo os lábios secos, o jovem naturalmente se posicionou, lembrando da última vez que sentiu um poder decente neste planeta. Ele sentiu uma tendência até agora. Foi por isso que ele ficou tenso quando alguém cercado por uma aura branca disparou em sua direção, parando a poucos metros dele. Movendo-se para sua própria posição assim que ele parou. Naruto teve que levantar uma sobrancelha para o homem-menino, que apareceu na frente dele. Apesar do poder que esse cara exercia, ele não parecia tão ameaçador, especialmente com seus braços de macarrão. O shinobi se animou um pouco quando o cara na frente dele falou, embora com uma distinta falta de confiança. Olá, meu nome é Kiabe da Força de Defesa Sadala, e estou aqui para informá-lo que você provavelmente deve deixar este planeta. Agora. Reconhecidamente, o Jinchuriki foi desconcertado pelo tom de voz desse cara de cabelo espetado quando comparado ao seu pedido, mas ele se recuperou rapidamente. Desculpe, eu não sei quem você é ou o que isso. Salada é. Mas eu não vou sair daqui só porque você me pediu. Por favor, eu prefiro não lutar com você se eu não precisar. O cara passivo-agressivo estreitou ainda mais seus olhos já estreitos, sua energia aumentando em preparação. Um sinal óbvio de que ele está se preparando para uma luta. Mas eu vou se for preciso. Um grande sorriso dividiu o rosto do shinobi, proporcionando um olhar ameaçador com seus caninos afiados e aparência brutal. Um olhar que não era ajudado pelos trapos que cobriam sua cintura, dando-lhe uma impressão quase de homem das cavernas. Dê uma chance, mas não posso prometer que você terá todos os dentes até o final. Oi? Naruto franziu a testa, balançando a cabeça um pouco com o tom preocupado que ele ouviu na inflexão de Kurama. Imediatamente, ele percebeu o porquê. Ele não estava um pouco ansioso para lutar com esse cara? Não era melhor tentar difundir essa luta antes que ela realmente começasse? Ele nunca foi de fugir de uma briga, mas ele provavelmente não deveria. Ah! Naruto se afastou do punho que voou em direção ao seu peito, esquivando-se por pouco do ataque que ele nem sabia que tinha sido lançado. Parece que a hora da conversa acabou. Por puro instinto, o loiro continuou a girar e bateu nas costas do moreno, que estava escancarada devido ao soco prolongado, conectando-o com um grunhido satisfatório de seu oponente. Enviado para baixo em uma espiral, o garoto com roupas estranhas abriu os braços e assumiu o controle de seu voo, virando no local para correr em direção ao shinobi novamente com as palmas das mãos brilhantes com orbes amarelos brilhantes. Ei, esses parecem. Naruto tentou comentar, algo que falhou quando uma série de rajadas de ki saíram das mãos de seu inimigo em um ritmo rápido. Recusando-se à visão das explosões que estavam começando a obscurecer sua visão, o adolescente instintivamente bateu a mão contra um dos perdidos que se aproximaram demais, esperando que não detonasse como algum tipo de bomba. Para seu alívio, sua palma aberta simplesmente apontou para uma das outras explosões que também estavam se aproximando, dando a ele todas as informações de que precisava. Agora se movendo em uma enxurrada de movimento, com todos os membros trabalhando em conjunto, Naruto mediu todas as explosões que realmente o atingiriam, e aquelas que definitivamente não o fariam. Sua perna esquerda deu uma rajada que originalmente atingiria seu ombro, seu joelho direito derrubou uma esfera em uma que teria batido em seu rosto, sua mão direita espalmou outra na direita atrás dela, e seu punho esquerdo completamente esmagou outro. Ao todo, Naruto encontrou seu corpo trabalhando cada explosão de ki em outro, tudo em um esforço para evitar que esses ataques o machucassem, e para aprender mais sobre o combate neste lugar estranho em que se encontrava. Ele poderia dizer que esse cara não era apenas mais forte do que os piratas que ele havia lutado antes, ele também era um lutador mais competente em comparação.
Esse cara já tinha visto combate antes, então essa era a chance perfeita para ele. Uma dádiva de Deus, realmente. Depois de lançar outra explosão de ki no que estava atrás dele, o loiro deu uma olhada em seus arredores, percebendo que as explosões que foram criadas cobriram o céu ao seu redor, fornecendo uma cortina de fumaça, literalmente. Foi realmente um movimento impressionante se ele pensasse sobre isso, era algo que poderia abrir a opção de ataque e surpresa. Pena que o loiro era experiente nesse tipo de coisa. Foi por isso que ele se virou e disparou a perna pela fumaça atrás dele, batendo contra algo sólido. Um suspiro, chiado realmente, saiu daquele local, alertando o Shinobi para o sucesso do golpe. Assim como a figura que foi atirada para fora da nuvem feita por ele mesmo em direção ao chão. Voando atrás de seu oponente sem hesitação, ele facilmente viu seu inimigo cair no chão, quebrando-o em pedaços com o impacto, saliva e sangue se misturando quando saiu de sua boca. O ar rachou quando Naruto fez uma pausa forte em cima do cara com a armadura estranha, inspecionando-o de cima com uma carranca. Você vê a diferença entre nós agora, certo? Olha, você não parece um cara mau, então eu sugiro que você saia daqui antes que você quebre a perna, garoto. Tossindo, o garoto levantou a cabeça ainda sobre as mãos e joelhos, cerrando os dentes com força com o sangue escorrendo de seus lábios, pingando por toda a cratera que tinha pelo menos 10 metros de largura. Eu vejo que não sou páreo para você como sou agora, mas sinto dizer que não vou desistir tão facilmente. Uma paixão ardente queimava em seus olhos de ônix agora, brilhando em desafio enquanto ele batia seu punho no chão enquanto seu cabelo começava a subir um pouco. Eu vou libertar essas pessoas do seu controle. Não importa o que aconteça. Naruto piscou, agarrando-se a algo que acabou de ser dito quando ele pousou na terra. Espere, o que você disse sobre libertar? A energia que o atingiu o impediu de fazer qualquer pergunta, forçando-o a cavar os pés no solo duro abaixo enquanto seu inimigo se levantava, tremendo violentamente. Essa violência se estendia para o ambiente ao seu redor, pois qualquer coisa que não estivesse aterrada era lançada voando com a força que seu oponente estava emitindo. Um fogo dourado substituiu completamente a aura normal que ele tinha antes, seus olhos e cabelos mudando enquanto ele se concentrava em algo profundo. Naruto sentiu que isso poderia ser um problema. Seus sentimentos sobre o assunto foram justificados quando o garoto de cabelos negros grunhiu de esforço enquanto se flexionava, e então explodiu com poder. Forçado a levantar os braços sobre os olhos, Naruto apertou os olhos um pouco, incapaz de parar completamente a luz brilhante e poderosa de cegá-lo. Foi só depois que a luz se apagou que o loiro foi capaz de abaixar os braços cruzados, deixando cautelosamente verificar se seu oponente tinha acabado de se explodir ou algo assim. O que ele viu definitivamente não era o que ele esperava ver. Em vez do cabelo escuro afiado e olhos ônix que o garoto normalmente tinha, tudo foi substituído por uma juba loira tão brilhante quanto as estrelas acima e olhos que mudaram para uma cor verde furiosa que mantinha uma qualidade que o lembrava das profundezas aquáticas do oceano. Tudo isso acoplado por seu novo ki ardente que explodiu para fora de seu corpo com uma saída incrível. Aqueles olhos esmeralda se estreitaram e focaram inteiramente no Shinobi com um olhar furioso. Naruto coçou o queixo, sentindo que este era um desenvolvimento que ele deveria ter esperado de alguma forma. Bem, isso é novo. Um punho que quase chegou perto de quebrar seu nariz passou direto por ele, algo que só foi evitado graças à longa e cruel história de combate do loiro, o verdadeiro loiro. Vendo e sentindo a mudança em seu oponente, bem como o corte que foi feito em sua bochecha pelo ataque perdido, o adolescente percebeu que isso não seria tão fácil quanto ele havia pensado inicialmente. Isso não seria tão fácil quanto ele pensava. Kiabe descobriu isso depois que ele foi derrubado do céu, forçando-o a recorrer à poderosa transformação Super Saiyajin que seu mestre lhe ensinou, mas agora a ideia foi levada para casa. Apesar de seu recente poder, ele foi incapaz de dominar completamente esse líder pirata ostensivo. Embora ele estivesse suprimindo um pouco seu poder, com medo de que o poder furioso dentro dele o transformasse em um berserker se ele não fosse cuidadoso. O homem deve ser levado à justiça. Se Kiabe conseguisse, ele o levaria sob custódia. Embora ele tenha sido capaz de virar a mesa da batalha a seu favor, não foi tão desigual quanto ele esperava. Especialmente quando se considerava que ele era definitivamente um pouco mais forte que o loiro natural, mesmo quando reprimido. Então, como ele não estava dominando? Bem,
Depois que ele viu sua perna passar por cima da cabeça do pirata depois que ele a inclinou para fora do caminho, ele teve que deduzir que suas habilidades marciais corpo a corpo eram simplesmente superiores às suas. Dito isto, ele também podia ver que seu ataque contínuo estava empurrando o macho bigodudo para trás, então se ele apenas mantivesse a pressão, então ele poderia realmente começar sua batida. Esperançosamente. Espere. Estou começando a pensar que há um mal-entendi. Kiabe deu um soco violento no guarda cruzado que o impediu de esmurrar o estômago do pirata, jogando-o para trás em sua fuga. O que quer que ele ia dizer foi interrompido. O Saiyajin tinha certeza de que não era importante. Acelerando logo após o homem em retirada com nada além de trapos como roupas, Kiabe reiniciou seu ataque violentamente, seus punhos voando em um ritmo que nada mais era do que um borrão com toda a força que sua forma Super Saiyajin poderia fornecer sem causar danos irreparáveis. As rachaduras auditivas que se seguiram após seus ataques conectados informaram ao membro de elite da Força de Defesa de Sadala que ele definitivamente estava causando algum dano, algo que foi agravado quando o sangue escorria de novas feridas abertas. Aproveitando a situação depois de outro golpe direto que abalou o outro macho, o Saiyajin girou no ar e cravou a ponta do pé nas costelas do homem, nocauteando-o em um ângulo estranho enquanto ele gritava. Após um período de giro, o pirata retomou o controle e parou, curvado enquanto segurava a costela. Respiração constante. Kiabe flutuou lentamente em direção a ele, sua expressão tão endurecida quanto sua aparência jovem permitia. As marés mudaram, Pirata-san. Então, visto que você teve a cortesia de me pedir para sair pacificamente, é justo que eu retribua o favor a você. Vá embora, por favor. O cabelo espetado cobria a metade superior do rosto do adolescente, mas ele ainda falava com um tom casual que protegia sua situação de desvantagem. Sim, eu estava certo. Isso é um mal-entendido, garoto. Eu não sou parte daquela gangue de piratas, e duvido que eles me deixariam participar de qualquer maneira, já que eu os derrotei. Por um momento, o rosto do Super Saiyajin afrouxou, mas foi rapidamente suprimido mais rápido do que se podia piscar. Eu não sei se o que você afirma é verdade ou não, mas se você for realmente sincero, então deixe-me amarrá-lo para que eu possa perguntar aos aldeões. Um sorriso lento surgiu nos lábios do adolescente de bigode. Desculpe, não posso fazer isso, Datebayo. Não posso confiar exatamente em você, sabe? Então estamos em um impasse. Me desculpe, eu vou ter que deixar você inconsciente agora. Kiabe deslizou para uma postura marcial, preparando-se para seguir com seu plano. Confiante de que poderia vencer, pois conseguiu infligir dano suficiente para prejudicar sua capacidade de lutar de perto. Como fogo, sua aura dourada fluía e queimava quando ele ergueu o punho e jogou a mão fechada para frente, seu poder direcionado diretamente para a cabeça do loiro natural. O ar assobiando além do avanço de Kiabe, ele poderia jurar que seu ataque ia acertar, já que estava literalmente perto o suficiente para roçar as mechas douradas de seu oponente. Pelo menos até que uma mão agarrou o poder esmagador que estava contido em seu punho, parando a poucos centímetros de sua testa. Os olhos esmeralda se arregalaram em ambos o fato de que ele estava parado, e a visão da barra horizontal que substituiu a pupila do provável pirata. Ele era algum tipo de anfíbio ou algo assim? Nenhuma palavra foi dada, o pirata apenas levantou o braço para trás, preparando-se para o que provavelmente seria um golpe final para o jovem Saiyajin, para seu medo crescente. Empurrando, Kiabe tentou se libertar em vão, tentou se debater o suficiente para conseguir outro tiro que poderia distrair o homem com olhos de sapo longe dele. Mas tudo falhou miseravelmente quando ele manteve seu domínio e abateu todos os ataques que fizeram contato. Foi como bater em um objeto inanimado, ele não reagiu ao seu ataque. Então tudo que o jovem Super Saiyajin podia fazer era fechar os olhos e esperar pela dor. Naruto-san! O vento passou por seu rosto, dando-lhe uma sensação estranhamente calmante quando seu cabelo, que compartilhava o mesmo tom de ouro líquido, foi escovado para trás. Respirando fundo, o Saiyajin finalmente abriu os olhos para verificar o que havia acontecido. Tudo o que ele viu foi um punho bem na frente de seu rosto. Curiosamente, porém, não estava avançando para tentar esmagar seu rosto. Em vez disso, o pirata estava focado em algo, ou em outra pessoa. Oh, ei! O que foi? Abaixo dos dois lutadores no ar estava uma criatura que Kiabe tinha que assumir ser um nativo deste planeta, vestindo trapos semelhantes ao homem que ele estava lutando, curiosamente. Espere. Naruto-san, por favor,
pare de brincar com seu amigo e venha pegar suas roupas, o nativo de Mayanai comentou em voz alta. Ele parecia ter certeza de que o adolescente brilhante não era um pirata, no mínimo. Seus olhos, embora afiados, não eram cruéis, especialmente para um pirata. Ah! Certo! Minhas roupas! Naruto engasgou, afastando-se de Kiabe, esquecendo-se dele. Tudo bem, estou descendo o dock, espere um segundo. Kiabe observou o homem que estava tão casualmente falando com o ser parecido com um javali com confusão, um indício de uma ideia fazendo cócegas no fundo de sua mente. "Cê pode ser." Naruto olhou para ele com seus olhos estranhos, sorrindo apesar de seu confronto. "Satisfeito ainda? Se não, então fique à vontade para lutar comigo depois que eu trocar de roupa." "Cê claro." Tudo que o Saiyajin pôde fazer foi piscar de surpresa, tentando assimilar esse novo desenvolvimento e reconciliá-lo com seu conhecimento anterior. Então, depois de juntar todas as peças, algo clicou. "Ei!" A exclamação alta de Kiabe foi alto o suficiente para ser ouvida em todo o planeta. "Me desculpe. Eu sinto muito, muito, muito." Kiabe estava com a cabeça no chão, curvando-se tão profundamente que ele estava praticamente em uma posição de ciência a essa altura. Algo que foi claramente feito em um esforço para aplacar o macho mais alto, que estava coçando a parte de trás de sua cabeça. E, não se preocupe muito com isso, foi um erro honesto. "Não. Eu cometi um grave erro de julgamento, Naruto-san. Simplesmente não há como eu me desculpar o suficiente pela minha falta de perspectiva." Doutora Rota bufou alto, cruzando os braços atrás das costas enquanto olhava para a cena que se desenrolava na frente da aldeia. "O fato de que você veio de tão longe na borda do universo para nos ajudar em nosso momento de necessidade é louvável, mesmo que tenha havido alguns mal-entendidos. Você é tão honrado quanto dizem membro da poderosa raça Saiyajin." Houve uma pausa na conversa, pelo menos parecia assim para o loiro, já que o tempo desacelerou com a menção dessa palavra. "Saiyajin." Naruto ecoou, soando verbalmente quando ressoou. O que é um Saiyajin? Fosse qual fosse essa palavra um título, um nome ou um grupo, havia algo nele que dizia que era de vital importância. Não foi uma palavra que foi usada simplesmente de passagem. Foi primordial. "Saiyajin, meu jovem amigo, é o nome do povo desse jovem." Inclinando a cabeça, a barbatana de tubarão que estava em cima da cabeça do Dr. Rota apontava para o jovem esquelético. "Tenho certeza que ele pode te contar mais sobre eles, mas eles são um grupo de guerreiros que lutam por justiça em todo o universo. Eles são bastante famosos, na verdade. Estou surpreso que você não esteja ciente deles." Naruto encontrou o olhar ônix de Kiabe, que estava olhando para qualquer outro lugar com vergonha. "Eu sinto que não mereço o respeito que essa palavra carrega, senhor." Até agora, o loiro tinha que admitir que essa não era a melhor primeira impressão da grande raça Saiyajin. Especialmente quando se considerava a atitude tímida e o ataque impetuoso desse garoto. Ou seus braços esqueléticos. Ele simplesmente não conseguia superar isso. Então, novamente, essa transformação dele foi muito impressionante, então talvez houvesse mais nesse garoto do que aparenta. Afinal, ele tinha certeza de que a primeira impressão que todos tinham de si mesmo estava longe de ser lisonjeira. Ainda assim, havia algo naquela palavra, naquela corrida. "Saiyajin. Saiyajin." Uma carranca surgiu, bagunçando a natureza simétrica das bochechas de Naruto. "Ei, repolho, foi." Kiabe finalmente o encarou, uma gota de suor escorrendo por sua bochecha. Na verdade, é Kiabe, senhor." "Sim, certo, escute por um segundo. Eu tenho uma pergunta para você." Uma vez que Naruto estava certo de que ele tinha toda a atenção do Saiyajin, ele prosseguiu. "Eu tenho tido um problema recentemente. Vamos apenas dizer que eu tenho me machucado. Muito. Mas toda vez que eu acordo, fico muito, muito mais forte do que era antes. Você tem alguma pista sobre por que isso?" Ele não tinha ideia do que o levou a fazer essa pergunta para o cara que parecia ser 3 anos mais novo, mas ele pressionou de qualquer maneira. Talvez foram seus instintos que o levaram a fazer isso? Fosse o que fosse, parecia ter valido a pena. Grande momento. E isso soa como um impulso de Zenkai de um Saiyan. Na verdade, isso soa exatamente como um impulso de Zenkai. Eu nunca ouvi falar de nenhuma outra raça que tenha algo remotamente semelhante a um impulso de Zenkai, então não pode ser outra coisa, mas... Kiabe ficou em silêncio, inspecionando o macho mais alto com um interesse quase clínico,
como se estivesse tentando encontrar a resposta para um quebra-cabeça realmente difícil. Você é um híbrido? Híbrido que? O Shinobi estava quase com medo de perguntar. Um Saiyan híbrido. Eu nunca conheci um Saiyan com esse tipo de cabelo antes, então é lógico que você é um híbrido. Isso é verdade. Na maioria das circunstâncias, Naruto teria descartado a questão completamente. A simples ideia de que ele era tudo menos humano parecia ser uma ideia bem estúpida. Mas esta não era uma situação coberta na maioria das circunstâncias. E ele lembrou vividamente como aquele bastardo de pele verde tentou tomar seu corpo para si mesmo, e como ele alegou que estava fundindo seu DNA com o do loiro. Naruto lambeu os lábios secos nervosamente, de repente se sentindo anormal. Diferente. Não ele mesmo. Eu estou começando a pensar assim. Ele não tinha certeza de que tipo de reação ele receberia dos dois seres alienígenas próximos a ele, ocupados enquanto tentavam entender sua provável mudança na biologia. Estrelas nos olhos não estavam entre eles. Oh! Esta é a primeira vez que encontro um Saiyajin híbrido. Ouvi dizer que era muito perigoso fazer um híbrido, então seus pais devem ser muito corajosos. Kiabe parecia mais impressionado e intrigado do que qualquer outra coisa. Doutora Rota apenas sorriu. Eu esperava que fossemos salvos por um Saiyajin, e parece que esse desejo deu certo. Tomando 1,80, o javali então ficou sério e enfrentou o Saiyajin de sangue puro. Todas as piadas à parte, você é um desastre absoluto, Saiyan-san. Venha, deixe-me tratar suas feridas. Ah, não. Isso não é necessário. É absolutamente necessário. Venha, isso não vai demorar muito. Eu não vou ter convidados tão honrados pingando sangue no chão. Kiabe foi rapidamente intimidado pelo ser corpulento, cedendo seguindo o médico de volta à aldeia com um sorriso nervoso. Pelo menos, antes de ser chamado. Espere. Naruto observou o jovem de cabelos negros se virar para ele, seus olhos uma janela aberta para sua alma. Não havia engano ou intriga naqueles olhos arregalados. Você pode me dizer? Você pode me dizer tudo o que há para saber sobre Saiyajins? Essas janelas abertas permaneceram abertas e verdadeiras quando o macho mais baixo sorriu, confiando que este homem, que acabará de conhecer, era bom e decente. Ele nem mesmo questionou por que o loiro não sabia nada sobre sua metade Saiyajin. Era aceitação pura e simples ali, para melhor ou para pior. Eu não posso. Mas eu conheço alguém que pode. Vó. Kiabe estava reconhecidamente impressionado, ele não achava que houvesse muitas pessoas no cosmos que pudessem reparar suas feridas tão rápida ou eficientemente quanto esse médico despretensioso. E se considerarmos a falta de equipamento médico profissional? E é por isso que as pessoas me chamam de doutor. Doutora Rota se gabou, estufando seu pequeno peito. Ok, talvez despretensioso não fosse uma maneira de descrever o pequeno ser. Como você fez isso? Da batalha, Kiabe tinha certeza de que ele tinha algumas fraturas bastante sérias em sua caixa torácica e alguns hematomas desagradáveis. Se nada mais, Naruto definitivamente tinha acertado como um Saiyajin. Simples. Depois de escanear seu corpo em busca de irregularidades, usei meu Ki para acelerar a capacidade natural do seu corpo de reparar danos causados à sua integridade geral. Quaisquer que sejam os processos naturais que seu corpo tenha, meu Ki agirá como um esteroide para ele. É uma habilidade útil. Se eu digo isso eu mesmo, o javali fez uma última varredura superficial antes de dar um tapinha no ombro do Saiyajin. Check-up completo. Você pode sair agora. Você tem meus agradecimentos, Dr. Rota-san. Kiabe ajustou sua armadura enquanto se levantava da maca médica. Naruto-san está se preparando, correto? Sim, ele está consertando suas roupas enquanto falamos. Essas roupas dele estavam muito danificadas e ensanguentadas quando eu o encontrei inconsciente em uma floresta próxima. Sangrento, o Saiyajin não era estranho ao sangue, apesar de sua aparência jovem, mas o perturbou ao ouvir que algo conseguiu danificar o poderoso loiro o suficiente para deixá-lo maltratado e ensanguentado no chão da floresta. E a ideia de que alguém tão gentil como ele estava ferido não ajudava. O que conseguiu machucá-lo tanto exatamente? Os piratas? Não, não os piratas. É um pouco complicado, mas, essencialmente, seu corpo passou por imensas mudanças em um período de tempo extremamente curto. E essa mudança estava destruindo seu corpo. Só recentemente está melhorando. Doutora Rota comentou, virando-se para olhar a maca que acabava de desocupar.
Ele esteve praticamente acamado por quase todo o seu tempo aqui, na verdade. Não por escolha, veja bem. Entendo. Kiabe também olhou para o catre, uma expressão complicada adornando suas feições. Não tenho certeza se estou lendo isso direito, mas parece-me que ele passou por muita coisa. Concordo, levantando a cabeça para encontrar os olhos do Sayajin, Doutora Rota falou com um tom solene. Ouso dizer que ele passou por mais do que qualquer um de nós poderia imaginar. É por isso que eu tenho um pedido para você, Saiyan-san. Um pedido. Puxando a última alça da armadura sobre o ombro, o jovem prodígio sabia que seu interesse brilhava em seus olhos. Sim, embora seus olhos fossem pequenos em comparação com a maioria dos humanoides, ele sabia que o Saiyajin podia ver sua sinceridade independentemente. Ajude-o como ele nos ajudou. Não havia muito que pudéssemos fazer por ele aqui, mas você, por outro lado. Ele suspirou, balançando a cabeça grande, de alguma forma expressando sua decepção consigo mesmo com aquela ação sozinha. Fora cura, o que ele ou qualquer um de seu povo poderia fazer para retribuir seu improvável salvador? Muito pouco, especialmente quando se percebe o quão impaciente ele tem agido. Cheio de energia, mas tão abafado, seja pelas circunstâncias ou por seus ferimentos. Fosse o que fosse, revelou o fato de que o jovem simplesmente conhecido como Uzumaki Naruto não gostaria de ficar confinado neste planeta para sempre. Ele tinha grandes projetos que se estendiam além deste mundo, deste sistema solar e provavelmente além desta galáxia. Só de ver a turbulência nos olhos daquele adolescente, o bom médico entendeu imediatamente que não podia ficar aqui. Por sua causa, ele tinha que encontrar uma maneira de sair. E este Saiyan definitivamente era uma dessas maneiras. Foi apenas um bom acaso que o próprio loiro indiretamente pediu para sair com ele. Com todo o respeito, Dr. Rota-san. Kiabe sorriu suavemente. Eu estava planejando ajudá-lo de qualquer maneira, já que ele fazia meu trabalho por mim. Eu me senti moralmente obrigado a ajudar este planeta depois. Depois que as verdadeiras intenções e ações de Frost foram reveladas, mesmo tão longe em lugar nenhum, as notícias conseguiram se espalhar sobre a traição sombria do humanitário universalmente respeitado. Mas por que você se sentiria obrigado a nos ajudar? Porque eu estava entre os primeiros que souberam da verdadeira natureza de Frost e de suas ações neste planeta. Também levaria muito tempo para o ramo expedicionário da Força de Defesa de Sadala se mobilizar e vir aqui em força, então senti que depende de mim. Isso era tudo que havia para isso. Eu vejo. O doutor Rota deu um tapinha no cotovelo do adolescente esquelético, já que estava praticamente na altura de seus olhos. Você é um bom menino, Saiyan-san. Eu aprecio suas amáveis palavras. Kiabe lançou-lhe um sorriso irônico enquanto dava um passo para fora da cabana, respirando fundo agora que estava fora dos confins abafados da cabana médica. Ah, eu queria saber quando você sairia daí da Tebaio. Encostado a uma cabana próxima, o ex-adversário do soldado de elite o chamou com um olhar atrevido para o médico ao lado dele. Então, novamente, eu suponho que se eu levasse em conta as tendências de preocupação do Doc, eu deveria me considerar sortudo que nós pudéssemos nos mexer hoje. Rindo do bufo indignado, Kiabe decidiu jogar um osso para seu mais novo conhecido. Ah, bem, você conhece os médicos, certo? Sempre fazendo o melhor para garantir que seus pacientes estejam na melhor forma possível. Isso mesmo, uma pequena mão fechada em punho foi acenada em advertência. Quem sabe onde você estaria se eu não tivesse checado você todos os dias? A maioria das pessoas ficaria grata, Naruto-san. Tenho certeza de que meu corpo estava se recuperando. Irrelevante. Nossa! Naruto gemeu, encolhendo os ombros com a paranoia do médico. Para o loiro, era normal ele voltar de feridas que teriam deixado a maioria das pessoas mortas no local. Então ele não podia nem começar a entender os medos do homem-javali. Oi, essas são suas roupas habituais, Naruto-san. Kiabe decidiu que seria prudente mudar de assunto, suspeitando que esse vai e vem era algo que não se resolveria tão cedo. Olhando para baixo, Naruto sorriu para as cores laranja que enfeitavam seus olhos novamente. As cores opacas da aldeia estavam começando a desgastá-lo. Limpo completamente, seu macacão laranja e preto estava muito bem, se ele mesmo disse isso. Embora fosse uma pena que o zíper estivesse quebrado, deixando-o incapaz de fechar a jaqueta caso ficasse frio. Agora ele só tinha um top escuro para proteger seu torso do frio. Pelo menos ele conseguiu sua bolsa ninja novamente, então isso foi uma vantagem. Mendigos não podiam escolher, certo?
Embora, se ele fosse honesto, ele poderia jurar que suas roupas não eram tão justas nele antes. Sim, o Shinobi tocou o tecido entre seus dedos, uma sensação de conforto tocando. É bom ter meus fios antigos de volta, especialmente quando eu não tinha muito tempo para levar nada comigo. Curioso sobre sua declaração, mas escolhendo não se intrometer, o Saiyajin começou a flutuar no ar. Tudo bem, pronto para ir então, Naruto-san. Quase, o Shinobi deslocado tinha uma última coisa a fazer antes de partir. Virando-se para olhar para a estatura diminuta do ser que cuidou dele durante sua estada aqui, bem como lhe deu um lar, o adolescente sorriu. Mesmo que eu tenha zombado, eu sou grato por tudo que você fez por mim. Por favor. Se eu te fiz um favor, então você fez muito mais do que simplesmente retribuir o favor. Mesmo depois de todo esse tempo, ele mal podia acreditar que esse Saiyan híbrido pudesse tentar igualar os dois. O sorriso escapou dos lábios do jovem, sua mão estendendo-se para oferecer um aperto de mão. Até a próxima? Sim. Doutora Rota pegou a mão, sorrindo amplamente. Você sempre será recebido aqui de braços abertos, Naruto-san. Apertando um pouco em segurança, Naruto seguiu seu mais novo guia neste estranho novo universo e acendeu ao ar quando seu aperto afrouxou. Aproveitando para dar uma longa olhada na extensão da vila abaixo. Das janelas um pouco sujas às ruas de terra, das minas aos campos, ele viu outros nativos notarem sua ascensão e acenarem para ele. Gritos de despedida e votos de melhoras vindos das pessoas que ele estava deixando para trás. Acenando calorosamente para os cidadãos comuns abaixo, Naruto falou por cima do ombro para o Saiyajin. Pronto quando você estiver, garoto. Tomando Jabe no tranco, Kiabe também aproveitou a chance para acenar sua despedida, e então disparou em direção ao seu navio, sentindo seu mais novo companheiro seguindo o exemplo. Seria um voo interessante de volta a Sadala, com certeza. Seu navio não foi tão impressionante quanto eu pensei que seria. Desculpe desapontá-lo, mas os navios são muito caros, e eu não tinha exatamente dinheiro para comprar algo mais sofisticado. Naruto se contorceu um pouco em seu assento minúsculo, olhando para os últimos vestígios da atmosfera do planeta, a nave em que eles estavam roncando duramente enquanto faziam. Era uma coisa pequena, realmente. Uma nave espacial branca com barbatanas saindo em um ângulo de seus lados, e outra saindo como uma barbatana de tubarão no topo. Ele tinha um cockpit vermelho e um fundo plano, que lembrava o loiro de um veículo padrão que raramente era usado nas nações elementais, e fazia o veículo inteiro parecer um carro modificado. Fora os poderosos motores empurrando a nave para frente, Naruto não imaginaria que isso fosse uma nave. Felizmente, eu economizei combustível para meu motor de dobra para que a viagem de volta não seja tão longa quanto esta aqui. Eu não tinha combustível suficiente para ambas as viagens, você vê. Kiabe começou a mexer nos controles em seu assento de piloto, concentrado. Se meus cálculos estivessem corretos, então deveríamos ter energia suficiente para nos levar até lá em cerca de um dia ou mais. Estes são motores de dobra de última geração, mesmo que a própria nave seja um pouco datada. Eu vejo. Naruto tentou segui-lo, mas só conseguiu entender a essência das palavras do moreno. Isso é bem legal. Na verdade. Embora o processo de dobrar o espaço em si para permitir viagens rápidas seja bastante complicado, então estou feliz por não ter que descobrir como essas coisas funcionam. O Saiyajin estava balbuciando, realmente, provavelmente na tentativa de deixar o loiro confortável. Ele decidiu jogar junto, não vendo nada de errado com isso. Então, você sabia sobre a traição desse cara Frost, certo? Como você aprendeu sobre isso antes de qualquer outra pessoa? O olhar focado de Kiabe então escureceu enquanto ele olhava para o espaço, mergulhando nas memórias. Aprendi a verdade há alguns meses, durante um torneio em que recebi ordens para lutar em nome do nosso Deus da Destruição. Deus da Destruição? Sim, você nunca ouviu falar dos deuses da destruição? Parece que muitas pessoas os consideram mitos, mas posso garantir, eles são reais, imagens de figuras exercendo poder que ultrapassavam em muito a imaginação do jovem passaram por sua cabeça. Eles exercem um poder que poderia facilmente destruir galáxias, na verdade. É-se sério? Naruto não tinha certeza de como ele deveria se sentir sobre isso. E, você recebeu ordens para lutar em nome desse cara? Para que exatamente? Foi um torneio entre o Deus da Destruição do nosso universo e o do Universo 7, onde mortais poderosos neste universo e seu universo lutaram por um planeta dentro do Universo 7.
Mas não consigo lembrar qual planeta. Não era realmente importante de qualquer maneira. Foi lá que eu soube das intenções de Frost, depois que todos nós descobrimos suas trapaças, que na verdade lhe renderam 2 rodadas. Entendo, então você deve ser muito duro para ser arrastado para algo assim, hein? Olhando por cima do ombro para dar um sorriso irônico, o Saiyajin deu de ombros. Bem, eu achava que era meio competente, mas tenho sido humilhado à torto e à direito recentemente. Primeiro no torneio, e depois quando enfrentei você. Estou surpreso que você seja relativamente desconhecido para mim. Para ser honesto, sua força normal normalmente se espalharia pela comunidade universal como um incêndio. Ah, bem, eu meio que tenho circunstâncias únicas. Embora ele fosse uma pessoa confiante por natureza, ele ainda não ia contar tudo a esse cara depois que eles se conheceram. Mas você não deve se vender a descoberto. Sua transformação dourada foi bastante impressionante da Tebaio. Ah, isso? Acabei de receber isso recentemente, então realmente não apareceu quando fui escolhido. Kiabe sorriu com carinho. Na verdade, fui ensinado como ser Super Saiyajin por um dos lutadores do Universo 7. Ele é um pouco malvado, mas tem boas intenções. Super Saiyajin, mais uma vez, ouvir o nome daquela transformação o fez prestar atenção extra, sentindo como se devesse saber disso, instintivamente. Essa é a transformação que fez de você uma loira, certo? O que é isso? Eu não tenho muita certeza e ele estava dizendo a verdade. Eu ganhei acesso a esse poder apenas recentemente, então não posso falar muito sobre isso. Mas eu sei que é esse poder incrível que meio que borbulha dentro de você, esperando para ser liberado. Meu mestre o persuadiu. Fora de mim ameaçando matar meu planeta natal, mas desde que eu pude usá-lo à vontade. Mesmo que isso me deixe um pouco irritado se eu for longe demais. Ligeiramente perturbado que alguém iria tão longe a ponto de destruir um planeta, Naruto decidiu deixar isso ir em favor de outra coisa. Seu mestre? Seu nome era Vegeta-san. Ele era um Saiyajin do Universo 7, e alguém que era super forte. Ele me venceu facilmente assim que começou a levar as coisas a sério. Kiabe coçou a nuca, rindo da memória. Em um segundo ele estava olhando para um homem com uma aura de proporções divinas. Nas próximas, ele foi acordado por um balde de água sendo espirrado nele. Parece que você tem muito respeito por esse cara. Vegeta-san é um mestre incrível, isso é tudo. O Shinobi definitivamente poderia respeitar isso, já que ele mesmo se lembrava de seus próprios professores com carinho. Ele poderia se relacionar com esse sentimento, muito. Mas depois que o sentimento de camaradagem morreu, havia outra coisa em que o loiro se concentrou. Então, essa coisa de Super Saiyajin é algo que todos os Saiyajins podem aprender, ou existe uma maneira especial de acessá-la? Tenho certeza que você pode conseguir sozinho, Naruto-san. Embora a ideia de você ser um Super Saiyajin de todas as coisas seja meio aterrorizante, um membro da Força de Defesa de Sadala murmurou essa última parte baixinho antes de continuar. Pelo que eu poderia dizer, você pode se tornar um Super Saiyajin ficando muito zangado. O olhar maçante de Naruto era revelador. Muito bravo. Muito bravo, o Saiyajin sentiu a necessidade de enfatizar a necessidade de raiva. Tenho certeza que você conseguiria, Naruto-san. Só, não tente aqui, por favor. O mais novo híbrido Saiya não tinha certeza, mas ele tinha certeza de que havia mais nessa transformação dele do que apenas ficar com raiva. Tinha que haver mais. Pena que ele realmente não teria chance de pensar sobre isso. A primeira pista que lhes disse que havia problemas em andamento foi a luz vermelha piscando que começou a piscar no painel de controle de Kiabe, vindo de uma pequena lâmpada que o jovem de cabelos negros olhou com um olhar de choque. Isso é. A segunda pista foram as sirenes estridentes e o estrondo violento que atingiu o chassi da embarcação, informando-os do súbito ataque que os abalou do lado de fora. Nós temos uma nave inimiga se aproximando de nós. Ela deve ter saltado do motor de dobra para chegar tão perto sem os scanners de perímetro da minha nave para estar agindo. Kiabe correu pelos controles, não em pânico, mas definitivamente assustado. Eu também não o senti. Sim, nem eu. Naruto admitiu. Ele ainda pode estar se acostumando a sentir com Ki, mas ele ainda deveria ter sentido esses atacantes hostis quando estavam tão perto. Bem, definitivamente vamos morrer se ficarmos nesta pequena nave. Apenas espere, eu posso derramar mais energia nos escudos, então podemos calcular um salto para fora daqui.
Não, não temos tempo. O Shinobi não conhecia as capacidades desta nave, mas ele sabia que o tom na voz do garoto sugeria que o ataque surpresa causou mais dano do que ele deixou transparecer. Temos que fazer outra coisa para sair desta. Bem, o que mais poderíamos possivelmente? Kiabe cometeu o erro de se virar para olhar seu passageiro. Espere, o que você está fazendo? Naruto estava com as mãos em volta da trava de emergência na lateral da nave, preparando-se para abri-la. Fazendo o que eu faço de melhor, garoto. O heterodoxo. O sorriso que dividia o rosto que o adolescente de bigodes tinha no rosto pouco fez para tranquilizar o Saiyajin da sanidade de seu novo conhecido. Nem a abertura da escotilha de emergência, que o atirou para o espaço. Os piratas ouviram o sinal de emergência enviado pelo pelotão deixado para trás por seu Sr. Frost no planeta Mayonai, ativado devido à falta de atividade na base pirata do planeta. Uma precaução caso uma força de ocupação seja expulsa do planeta pela população local. Vendo que o império de seu senhor estava desmoronando, essa equipe heterogênea achou prudente abandonar o planeta em que estavam estacionados devido à recente revolta lá. O que também atraiu a atenção dos sistemas próximos. Em contraste, todos sabiam que Mayonai era relativamente isolada e atrasada, ninguém realmente se importava com isso. Não era um centro de comércio ou turismo, simplesmente estava lá. Então, ninguém se importaria se eles coagissem nas pessoas lá a se concentrarem em diferentes empreendimentos. Mas assim que seu cargueiro saiu do Warp Drive para se aproximar do planeta, aconteceu de haver uma pequena nave suja na área que estava deixando a atmosfera do planeta, provavelmente com algumas mercadorias e algumas notícias para espalhar sobre o status recém-liberado do planeta. Eles não poderiam ter isso agora, poderiam? Com os motores em chamas e as armas em punho, o navio pirata atingiu os escudos do navio menor, reduzindo-os com um ataque combinado que sem dúvida estava deixando os habitantes temerosos por suas vidas. Para garantir que o trabalho fosse feito corretamente, a maioria dos piratas achou prudente colocar seu ki na fonte de alimentação principal da nave, algo que foi feito com o conceito de batalhas espaciais viciosas entre seres de incrível poder em mente. Afinal, havia algumas pessoas no universo que tinham o poder de destruir planetas, então seria contraproducente ter naves espaciais mais fracas que seus habitantes, certo? Dito isto, havia limitações para o que alguém poderia inserir em um gerador de energia, então não era como se alguém pudesse jogar tudo o que tinha e simplesmente explodir seu inimigo em pedacinhos em cada batalha espacial com qualquer nave. Quanto mais avançada e maior a nave, mais poder eles conseguiram extrair de seus usuários para destruir seus oponentes. E era por isso que nenhum dos piratas estava prestando atenção à forma que deixou a nave de sua vítima, exceto a que controlava a nave da cabine. Eu acabei de ver um homem dourado pular daquele navio e ir em direção a... O pirata, um humilde soldado nas forças armadas de seu senhor com uma cabeça de polvo, ficou abalado quando a embarcação retumbou sob seus pés, alertando-o para o ataque que provavelmente foi decretado por aquele homem de ouro suicida. Havia algumas espécies que sobreviveram no espaço, ou algumas que poderiam sobreviver por um tempo limitado, ele seria um desses seres. Independentemente disso, o humilde pirata sabia que precisava se concentrar no pequeno navio à sua frente. Bem como ignorar os gritos altos e o som de rachaduras ecoando do porão principal do navio. Sim, ele deve ignorá-los também. Ele observou a pequena nave pendurada no espaço, sem vida e imóvel, apenas esperando que suas armas a rasgassem em pedaços. Não importa quem estivesse dentro, eles não seriam capazes de alimentar os escudos com seu ki rápido o suficiente para sobreviver a um ataque combinado. Não havia como o gerador dele ser forte o suficiente para isso. Eles eram patos sentados. Pelo menos, eles deveriam ter sido, se suas armas realmente disparassem. O silêncio caiu dentro do interior do navio, o que significava que a batalha provavelmente estava terminada a seu favor. Não. Tudo o que eles tinham que fazer era se livrar dessa pequena engenhoca e acabar com tudo isso. Ei! O soldado congelou, sua coluna ficou tão rígida que ele sentiu sua cabeça girar com um movimento repentino. Ele não reconheceu aquela voz. Então, você vai fazer isso do jeito mais fácil, ou do jeito mais difícil? Virando-se lentamente em seu assento, ele viu um humanoide de cabelos espetados sorrindo para ele, parecendo ridículo em sua roupa laranja. Bastante não ameaçador para todos os efeitos. Ignorando todos os corpos empilhados atrás dele, bem como o que ele estava segurando sobre seus ombros, claro. Eu sugiro que você escolha o caminho mais fácil, se você não tem certeza da Tebaio. O soldado assentiu lentamente,
sentindo que sua vida dependia disso, assim como sua roupa íntima limpa. Bem, sua cueca já estava suja, para ser honesto. Maneira fácil. Por favor. Isso, menino! Quiabe finalmente manobrou seu navio para enfrentar o cargueiro imóvel que estava atirando nele mais cedo, cautelosamente olhando para ele com trepidação, sem saber o que esperar. Olhando para ele, era obviamente uma embarcação impressionante. Era elegante, com um design em forma de flecha onde o coquito agia como a ponta que se expandia lentamente para o convés principal, onde a arma principal e os motores estavam localizados. Havia também uma série de outras armas pontilhadas na parte inferior da estrutura do veículo, atuando como sistemas de armas auxiliares para atacar seriamente o que quer que essa embarcação avançada tivesse em sua mira. Como seu próprio modesto navio de desprezo. Esperançosamente o loiro realmente fez alguma coisa, caso contrário ele iria morrer, ou ficar preso no meio do nada. Nenhuma das quais eram opções atraentes. Ele obteve sua resposta assim que uma luz verde emergiu da lâmpada do comunicador de sua nave, junto com um bip, indicando que alguém estava tentando entrar em contato com ele. Cautelosamente, ele aceitou o pedido. Olá. Olá. Repolho. Espero estar fazendo certo, olá. Ó senhor, o louco realmente fez isso. Naruto-san, você acabou de sequestrar a nave deles? Uma pausa caiu na outra linha, deixando um silêncio pesado para trás. Claro que não. Ei, cara pirata, você está sendo sequestrado? Sim ou não? Não. Vê? Está tudo certo e elegante por aqui, Kiabege. Kiabe gemeu, se perguntando se deveria ter pena do pirata que estava obviamente aterrorizado no outro navio. Você ao menos sabe como operar um navio desse tamanho? Qualquer navio, na verdade. Nem um pouco, veio a resposta alegre. Mas é por isso que esse cara vai me ensinar depois que ele nos colocar em velocidade de dobra, não é, melhor amigo? Isso soou mais como uma ameaça do que uma pergunta genuína, algo que foi gravado quando um guincho veio em resposta à pergunta do loiro. Kiabe suspirou e derreteu em seu assento, digitando as coordenadas em seu teclado para enviar para o antigo navio pirata enquanto ele se perguntava se o outro homem iria desmaiar novamente e se deixar vulnerável. Ele supôs que ele tinha isso em mente quando ele levantou o navio, mas ele nunca poderia ter tanta certeza sobre isso com esse cara. Ele era tão espontâneo, era difícil dizer se isso foi feito na hora ou se foi realmente pensado. Uma coisa era certa, ele estava certo sobre sua viagem de volta a Sadala ser interessante.